comunidade de Sabaúna vai refletir sobre o sexto domingo do tempo comum. E os textos são muito convidativos a gente pensar nos mandamentos e pensar no nosso livre-arbítrio. Como é que a gente usa a nossa liberdade para cumprir, para interpretar a lei e os mandamentos. Então, primeira leitura do livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico, ele foi escrito ali pelo ano 190, 200 antes da nossa era. E originalmente ele foi escrito em hebraico, em Israel. Mas ele é um texto que não faz parte do cânone judeu, não entrou no cânone dos livros da escritura judaica. O critério para fazer parte do cânone judeu é o livro ter sido escrito na terra de Israel e em hebraico. Isso aconteceu com o livro do Eclesiastes, mas originalmente, aliás, a gente vê no prólogo desse livro, é um dos livros, aliás, é o livro mais extenso do Primeiro Testamento. E ele tem, vamos dizer, por ter sido escrito originalmente em hebraico, mas quando os judeus estavam terminando o cânone judeu, esse texto, por algum motivo, ele havia desaparecido. E só se encontrou a tradução em grego, e quem fez foi o neto do autor. O autor chamava Jesus Ben Sirá, né? E o neto do autor, ele provavelmente levou o texto original do avô, mas ele traduziu esse texto na Alexandria, no Egito. E, aliás, curiosamente, 1800 e pouco, 1860, 1870, um pesquisador inglês teve autorização para pesquisar uma sinagoga no Cairo, lá no Egito, e encontrou numa Genizak, que é um local onde os judeus colocam os textos que já estão tão desgastados, eles guardam nesse lugar. Eles não destroem, eles deixam ali para que o tempo faça o seu trabalho. E foi encontrado o texto original escrito em hebraico, isso em 1800 e pouco, 1860. Mas, vamos dizer, ele faz parte do cânone católico, né? Alguns dos nossos irmãos protestantes também não levam em consideração o livro do Eclesiástico, mas ele não faz parte do cânone judeu. E era justamente aquele momento, um pouco antes daqueles momentos terríveis do final da era antes da era da chegada de Jesus Cristo. E vejam que ele faz uma referência aos mandamentos. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, ele colocou, com letra maiúscula, né? Colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Ou seja, os mandamentos, e quando a gente fala no sentido de mandamento, no sentido mais amplo de lei, da Torá, né? Esse livro justamente está nos propondo que comportamento é que nós queremos ter diante da lei do Senhor, né? Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Carlinhos, a semana passada, estava falando dos dois caminhos do Salmo 1, né, Carlinhos? Sim. Ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa. Vejam que é uma referência à sabedoria no sentido de, a gente também falou um pouco sobre isso
na quarta-feira passada a respeito da segunda leitura, que foi da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, de São Paulo, que hoje é sequência, inclusive esse texto da segunda leitura é a sequência de domingo passado. E também é uma referência a interpretar as Escrituras a partir da sabedoria humana, né? Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar, né? Então, o Eclesiástico é muito interessante nesse sentido da sugestão do nosso comportamento, né? Então vejam, um texto pertinho do início da nossa era, e havia ali aquela cultura helenística, e por isso o método Ben Sirá traduziu para o grego, né? Porque justamente era uma resposta, né? Havia aquela cultura grega que estava baseada na sabedoria, na filosofia, mas ele sugere, e por isso ele faz a tradução do texto do Avô, ele sugere a cultura hebraica, né? A obediência dos mandamentos também, para que o homem decida por qual caminho ele quer ir. É como acontece para a gente hoje, né? Para nós é uma provocação para o dia de hoje. O que nós vamos fazer com o nosso livre-arbítrio, né? Podemos seguir os mandamentos de Deus ou não? O Salmo 118, né? 118 no grego, 119 no hebraico, é o maior salmo da Bíblia. Tem 176 versículos. E na Bíblia de Jerusalém, o título do salmo é Elogio à Lei Divina. E é uma expressão do amor que o salmista tem pela lei do Senhor, né? Lei no sentido amplo, isso é sempre importante a gente frisar, né? No sentido da Torá, no sentido do Pentateuco, no sentido da cultura judaica. E aí esses elogios todos, né? Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus, né? Na Torá do Senhor Deus, vai progredindo. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Dai-me o saber, dai-me o saber. Aí tem um link com a segunda leitura, né? De São Paulo aos Coríntios, que, como a gente estava comentando, é uma sequência da leitura de domingo passado, que foi até o versículo 5 e hoje começa no 6, vai até o 10, né? Então, irmãos, entre os perfeitos nós falamos de sabedoria. Olha a sabedoria aí de novo, aparecendo mais uma vez. Não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal estão votados à destruição. Então vejam, né, os perfeitos, como se a gente pudesse ser perfeito, né? A busca da perfeição é sem dúvida uma proposta das Escrituras. E São Paulo diz que falou com sabedoria aos perfeitos, mas não dos poderosos, né? As autoridades, os príncipes, em alguma tradução está os príncipes deste mundo, né? Também no sentido das forças do mal, né? Então, falando sim da misteriosa sabedoria de Deus. Interessante, e a gente vai ver isso acho que domingo que vem, se não me engano, Levítico 19, 18, que se fala justamente do amor que o homem deve ter, o ser humano deve ter pelo ser humano, né? Mas um amor que está baseado na sabedoria. E se fala dessa pré-existência da sabedoria. Isso está lá em Provérbios, no capítulo 8, e também Eclesiástico 24, que é a base, inclusive, do prólogo de São João, né? Que fala do verbo que se fez carne, e o verbo é associado a Jesus, então Jesus como sabedoria. E
esses textos que a gente se referiu, Provérbios e Eclesiástico 24, fazem justamente uma referência à sabedoria pré-existente, né? A sabedoria que existia antes da criação. E depois a gente vê lá no prólogo de São João, Jesus como essa sabedoria pré-existente, mas escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Veja, São Paulo falando para a gente da sabedoria, que é a sabedoria que aponta para Jesus, o Cristo. E vejam por quê: pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Claro, se eles não tinham a sabedoria, né, como é que eles deixariam de crucificar o Senhor da glória? E se isso tivesse acontecido, talvez nós não estivéssemos aqui, né, refletindo sobre a história de Jesus morto e ressuscitado. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, e nem coração algum jamais pressentiu. Esse texto, vocês viram que está entre aspas aí, né? Esse texto é uma cópia, uma réplica do livro de Isaías, capítulo 64, versículo 3, que fala exatamente esse texto. Exatamente esse texto. Então veja, São Paulo falando de uma sabedoria que quando Isaías escreveu esse texto, ele estava se referindo a quem? Se um judeu interpreta Isaías, o judeu vai olhar para o texto e não vai fazer a leitura que nós fazemos, que São Paulo acabou de fazer, não é? Que essa sabedoria, o que estava escrito, o que Deus preparou, que é o Cristo morto e ressuscitado para a nossa fé e para a fé de São Paulo. A nós Deus revelou esse mistério através do Espírito. É através do Espírito que nós temos esse mistério, pois o Espírito enquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Então vejam, nós, a partir da sabedoria, a partir da filosofia, né? Filos, amor, né? Sofia, amor do conhecimento, né? Amor do conhecimento, amor pelo conhecimento. Essa visão que nós podemos ter da nossa fé, ela passa pelo que nós estamos fazendo aqui, pelo que a gente faz em cada celebração, em cada missa, né? É necessária a formação, é necessário o conhecimento para a gente poder escolher, já que a primeira leitura nos fala do livre-arbítrio, do que nós podemos e do que nós não podemos escolher, né? E isso é em função, obviamente, daquilo que a gente conhece, mas claro que aquilo que vem do nosso coração, da nossa sabedoria, é sempre iluminada pelo Espírito, como São Paulo diz aí: a nós Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois é o Espírito que esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quando a gente abre o coração, nós somos capazes de estar com o coração aberto ao Espírito, de ter conhecimento, de perceber o certo e o errado, para escolher qual é o mandamento. A gente segue o mandamento ou a gente não segue o mandamento, né? E aí São Mateus, que é o grande sermão da montanha, né? Sequência, que domingo que vem também continua, né? Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Mais uma vez, né? Quando a gente fala em lei, ele está falando em Torá, está falando no Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, mas está falando também da cultura, da cultura de onde veio Jesus Cristo, né? Temos que sempre ter claro isso. Jesus era judeu, Maria era judia, os apóstolos eram judeus, né? E essa cultura, essa lei é a Torá. E os profetas,
não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. A gente precisa estar muito atento, porque muitas vezes a gente fica com a sensação de que, olha o que Jesus acabou de nos dizer, né? Ele não veio abolir, ele não veio negar, ele não veio eliminar o Primeiro Testamento. Pelo contrário, ele veio dar pleno cumprimento, né? Ele veio fazer com que aquele Primeiro Testamento se cumpra na pessoa dele mesmo. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Letra ou vírgula, a Torá, né, o Pentateuco, os profetas, são escritos em hebraico. E há algumas traduções que colocam essa vírgula como o iode. O iode é a menor letra do alfabeto hebraico e é justamente a 10ª letra. Quantos são os mandamentos? 10. Então é uma referência direta aos mandamentos, né? Então Jesus não veio absolutamente eliminar, né? Ele não veio abolir, mas ele veio cumprir, dar o pleno cumprimento, e sem que nada da lei seja eliminado, nada da lei. Aliás, há uma reflexão dos rabinos muito interessante, diz assim que, uma tradição rabínica, que o livro do Deuteronômio foi até Deus, dizendo que Moisés havia tirado ele das Escrituras, e o livro queria saber o que ele devia fazer, né? E esse tirar o livro das Escrituras é como se Moisés tivesse tirado um iode, e é por isso que esse texto é baseado certamente nessa história dos rabinos. E Deus diz: não, pode voltar, você vai fazer parte do Pentateuco. Os rabinos dizem que Deus dá essa resposta, porque nada pode ser tirado da lei, nada pode ser tirado da Torá. E essa é uma tradição para esse texto também, né? Para justamente fortalecer que Jesus, o nosso cristianismo, ele só se sustenta se ele estiver baseado no Primeiro Testamento, porque o Segundo Testamento, o Novo Testamento, é uma reflexão, é uma interpretação do primeiro. Vejam tudo que a gente viu aqui, né? Portanto, quem desobedecer um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça, e vejam aí, a justiça presente novamente, né? Quando se fala em lei, se fala em direito, se fala em justiça. Então, um dos critérios do cumprimento dos mandamentos, e todos os textos hoje estão falando deles, né? O livro do Eclesiástico falando da sabedoria, falando você pode escolher se você vai cumprir ou não os mandamentos. Paulo aos Coríntios falando dos mandamentos, o Salmo falando dos mandamentos da lei, e Jesus dizendo: eu vim dar cumprimento a isso. Ele veio exatamente para que o Primeiro Testamento se cumprisse. E é interessante, a gente viu diversos desses, né? Não vamos pegar todos porque fica muito longo, mas nós ouvimos direto: vós ouvistes o que foi dito, não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. E hoje o conceito de matar, né? Veja o que Jesus faz exatamente com esse texto: não matarás, está lá no Êxodo 20, né? No Decálogo, ou no Deuteronômio também, mas está muito claro: não matarás. Aí Jesus dá uma interpretação, Jesus amplia
amplia, e é nesse sentido que a nossa fé deve nos ajudar, né? Jesus veio dar uma nova interpretação, veio ampliar o entendimento daquilo que era o Primeiro Testamento. Então, não matarás, a gente entende o que por matar, né? Jesus, porém, nos diz: aquele que se encolerizar com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, olha só que interessante, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, veja que não está escrito, se você se lembrar que você tem alguma coisa contra o teu irmão, né? Se você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha o que é mais importante: deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro se reconciliar com o teu irmão. Jesus está falando esse texto para explicar: não matarás. Então vejam como Jesus amplia, Jesus interpreta, Jesus explica melhor aquilo que o Primeiro Testamento vinha dizendo. Mas isso não dá o direito para a gente, absolutamente, de achar que os nossos irmãos judeus, ou o judaísmo, ou o Primeiro Testamento está ultrapassado, né? Isso é muito importante. Pelo contrário, né? Os mandamentos se cumprem em Jesus, né? Ele dá um novo entendimento para nós. Então, quando a gente ouvir, ouvistes o que foi dito, e eu, porém, vos digo, ele está dizendo, o nosso livre-arbítrio permite que a gente entenda melhor os mandamentos, permite que a gente entenda melhor a lei, permite que através de Jesus Cristo a gente cumpra aquilo que é proposto pelas Escrituras. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Claro que nós estamos falando de textos de 2000 anos atrás, né? 2000 e poucos anos atrás. E essa visão e essa cultura e textos que estão interpretando outros textos que foram escritos há talvez 2.500, 2.600 anos atrás, quando os principais textos das Escrituras começaram a ser escritos, que colocaram no papel aquilo que a tradição oral veio trazendo. Se a gente pensar em Abraão, 1800, 1850 a.C., Moisés, 1300, 1350, 1250 a.C., né? Mas os textos, vocês vejam, foram 7, 8 séculos de tradição oral. Tradição oral, aí foi escrito, né? Era uma cultura, era uma realidade completamente diferente da nossa. Hoje nós temos condição de interpretar diante daquilo que a própria ciência nos provou, né? Que a própria sabedoria, que a filosofia nos ajuda a interpretar, né? Não cometerás adultério. Mas todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério em seu coração. Isso serve para o homem, mas serve também para a mulher. E é claro que nenhum de nós é assexuado. Na nossa humanidade, vocês lembram do Roger falando a semana passada, né? Foi interessante. Chegou aquela mocinha, eu estava lá no samba e tal, e aí eu já fui conversando, e é natural, isso é humano, né? Faz parte da humanidade, mas o que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio? Né? Até onde eu posso ir?
né? Veja que interessante, né? Se você olhar para a mulher com desejo libidinoso, você já cometeu adultério com ela no teu coração, e vice-versa, né? Então, o que hoje, diante de tudo que o ser humano evoluiu, de todo o conhecimento que nós temos, pode nos ajudar a interpretar aquilo que Jesus veio ampliar na nossa visão, né? Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Ou seja, o Espírito de Deus, o Senhor Deus, aquilo que Paulo estava dizendo, e aí está o link com a segunda leitura, né? O Espírito de Deus nos ajuda a interpretar, nos ajuda a entender o que Jesus quis dizer, nos ajuda a ter essa visão ampliada das Escrituras, verdadeira, humana, como nós somos, né? Mas buscando a perfeição, né? Buscando ter o nosso comportamento a partir da força que vem do Espírito, né? E ser verdadeiro, né? Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Oxalá, né? Deus permita. Tudo que for além disso vem do maligno. Então, que escolha nós fazemos com o nosso livre-arbítrio, né? Aquilo que o mundo, o maligno nos apresenta, ou aquilo que a sabedoria, a ciência, a filosofia nos ajuda a esclarecer, nos ajuda na nossa formação e nos ajuda na busca da espiritualidade, nos ajuda a abrir ao Espírito, a se abrir ao Espírito de Deus e fazer o possível para cumprir as Escrituras. Parece que é um pouco o desafio que a liturgia nos coloca nesse final de semana.